Vamos falar de inflação? Isso porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também está na Indonésia e durante a participação no Fórum Econômico Indonésia-Brasil hoje, ele disse que a inflação acima da meta também tem sido um incômodo para o Banco Central. Galípolo acrescentou que, de forma gradual, já é possível perceber um movimento de desinflação no Brasil, fruto da política monetária mais restritiva. A inflação e as expectativas seguem fora do que é a meta. Isso é um ponto de bastante incômodo para o Banco Central, mas nós estamos falando de uma inflação que está num processo de redução e retorno para a meta, em função de um Banco Central que vem se mostrando sempre bastante diligente e tempestivo no combate a qualquer tipo de processo inflacionário. O presidente do Banco Central disse ainda que a instituição deve manter a taxa de juros em 15% ao ano por mais um tempo, como vem sinalizando, inclusive, né? Em prol de garantir que a inflação volte gradualmente ao centro da meta, sem prejudicar o desempenho da economia. Galípolo disse também que a inflação fora da meta leva a autoridade monetária a permanecer com uma taxa de juros num patamar elevado e restritivo por um período prolongado. Se justificando, né? Recentemente, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tem elevado o tom sobre a política monetária do Banco Central. Inclusive, numa entrevista à Globo News essa semana, ele voltou a afirmar que a taxa de juros está em um nível excessivamente restritivo. O governo sabe que esse é um dos principais obstáculos, né, à permanência dos juros no patamar em que eles estão para um crescimento robusto nesse ano e no ano que vem, que é o ano eleitoral, e para que a economia gire de um jeito que as pessoas tenham uma percepção de melhora da sua capacidade de renda, da sua capacidade de contrair financiamento, etc. Então, faz tempo que qualquer conversa que você tem em Brasília com autoridades da equipe econômica, a preocupação com os juros, ela aparece mais fortemente. A gente lembra que lá no começo do governo tinha uma pressão muito grande em cima do Roberto Campos Neto, vinda principalmente do PT, da ala política, que a Fazenda ficava um pouco apartada disso. Mas agora está começando já um incômodo o fato de que já há muitos meses, desde o início do ano, você tem alguém nomeado pelo Lula para a presidência do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Tinha uma expectativa nunca confessada, mas que era implícita ali, estava nos bastidores, de que passados os primeiros meses, né, em que você ainda poderia culpar uma herança do Campos Neto, começasse um recuo da taxa de juros. Mas a permanência da inflação, mesmo com esse remédio amargo dos juros, ou seja, ela vai cedendo, mas cedendo muito mais lentamente e muito menos do que se esperava, obriga o Banco Central a manter a política restritiva por mais tempo. Então, aí você tem uma corda esticadíssima. São duas pessoas que eram aliados. Vamos lembrar, o Gabriel Galípolo foi nomeado pelo Fernando Haddad seu número 2. Era número 2 da Fazenda quando ascendeu à presidência do Banco Central. Então, se esperava que ali eles fossem meio jogar de ouvido, mas só que a cadeira em que o Galípolo está é outra, uma cadeira que obriga uma preocupação com a taxa de inflação. O principal mandato do Banco Central é manter a inflação dentro da meta. Então, eles têm objetivos hoje que são diferentes. E, por mais aliados que sejam, esses objetivos vão pautar a atuação de cada um deles. Eu imagino como devam estar as conversas ali de pé de ouvido lá nessa viagem para a Ásia, porque o Galípolo está na comitiva do presidente, deve estar sofrendo todo tipo de pressão ali, nada velada, para enfrentar essa questão dos juros, mas não tem como, não é uma decisão dele, é uma decisão colegiada, como se sabe, e é uma decisão que depende muito da taxa de inflação colaborar, e ela não está colaborando na medida em que seria necessário para que se começasse a baixar os juros agora. Então, acho que o governo vai ter que entender que vai conviver com os juros nesse patamar por mais uns meses e que quando ele baixar, vai baixar aos poucos. A expectativa maior do mercado é que lá pela inflação, lá pela eleição, aliás, desculpe, lá pelo fim do ano, os juros estejam em algo como 12,5%, ou seja, uma taxa ainda alta,
no período eleitoral. Então, essa queda de braço, essa cobrança vai prosseguir e deve até mesmo ganhar mais força no ano eleitoral.